Oi, galerinha! Então, vamos dar início ao nosso segundo bimestre, falando de congruências de triângulos, tá? Capítulo novo, capítulo 8. Na verdade, nós vamos falar, né, um pouco mais aprofundado de triângulos, que é algo que nós já vimos no capítulo anterior, certo? Qualquer coisa, pausem os vídeos. Vamos recordar, viu? Vamos falar triângulos congruentes. Vamos ver o que é congruência. Congruentes é falar que algo é igual, né? Dois triângulos são congruentes se e somente se tiverem os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Veja que eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC, A tracinho, B tracinho e C tracinho, né? Que é o apóstrofo. Veja que o lado AC é igual ao AC com tracinho. AB é igual a AB com tracinho. BC é igual a BC com tracinho. Então, para representar que dois triângulos são semelhantes, nós vamos escrever igual está em vermelho aí, ó. Triângulo ABC é congruente ao triângulo ABC com tracinho, tá? Falando dos ângulos, o ângulo A é congruente ao A com tracinho. O ângulo B é congruente ao B com tracinho. E o C é congruente ao C com tracinho. Até porque as cores estão iguais justamente para chamar atenção, ok? Critérios de congruência. Existem alguns critérios mínimos que garantem a congruência de dois triângulos. São os casos de congruência. Caso LAL, né? Conhecido como LAU. Lado, ângulo, lado. Vejamos que nós temos o lado AB, certo? E o AB com tracinho. Estão com esse tracinho justamente para chamar a atenção de você que eles têm a mesma medida. Posteriormente, nós temos o ângulo, como o nome falou. Ângulo A congruente ao A com tracinho. Depois, nós temos AC e AC com tracinho. Veja que, se eles têm congruência no lado, no ângulo e no lado, tem que seguir essa mesma ordem, tá, turma? Não pode mudar. Mudou a ordem, mudou o caso. Ou, às vezes, dependendo da ordem que você mudar, o caso nem existe, tá? Se você colocar ângulo, lado, não existe o caso ALL, não, tá bom? Então, nós temos esse primeiro caso. Depois, nós temos o caso ângulo, lado, ângulo. É o caso ALA que o pessoal fala, né? Vai vir o ângulo, vai vir o lado e vai vir o ângulo, tá? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e dois ângulos a ele adjacentes, quer dizer que você tem um lado e os ângulos estão fazendo parte desta formação. Então, esses triângulos são congruentes, são iguais. Veja que o lado AB é tanto o AB com AB com tracinhos têm as mesmas medidas. E veja que o ângulo A, né, é A com tracinho a mesma medida, e o B com tracinho a mesma medida. Então, nós teremos o quê? O ângulo, o lado entre esses dois ângulos, tá ok? Depois, nós temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Chamando a atenção, o que seria esse ângulo oposto? Um desses ângulos que você tem neste caso, eles têm que estar oposto ao lado, tá? Veja o seguinte, nós temos o lado AB. O ângulo que está oposto a ele é quem? O C, tá? Então, nós temos o lado, nós temos o ângulo, que é o ângulo A, e nós temos o C, que é o ângulo oposto ao lado citado, tá bom? Veja no outro lado, ó, AB com tracinho, nós temos o ângulo, posteriormente, outro ângulo, levando em consideração que esse último ângulo tem que estar oposto ao lado citado no triângulo, para que você classifique como o lá, ou como falam, né? Que é o lado, ângulo, ângulo oposto, tá bom? Temos ainda o último caso, porque são 4, caso LLL. Esse é o mais tranquilo porque tem lado, lado, lado. Só para deixar, né, como fator mesmo de curiosidade, de chamar atenção, não existe o caso ângulo, 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 tá, gente? Ângulo, 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 não. Aqui nós temos lado AB congruente a AB com tracinho.
nós temos o AC congruente a AC com tracinho e o BC congruente ao BC com tracinho, tá? Então, nesse caso, vamos falar só de medidas, não tem nada de ângulo neles. E aí você classifica como caso LLL. Caso especial, congruência de triângulos retângulos, tá? Posteriormente, vocês verão que é o teorema de Pitágoras, tá bom? Que é mais conhecido, aplicado a esse tipo de triângulo, nesse caso de congruência. Nesse caso aqui, nós temos o lado 5, ambos nos dois triângulos. Temos o lado 4 em ambos também. E esse outro lado que não tem medida, mas que também terá, né, o mesmo tamanho em um e outro. Então, caso LLL. Temos um exemplo, tá? Provar que todo ponto da bissetriz, lembrando, bissetriz é aquele segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, foi passado ali, ó, ao P, né, semirreta. E aí, dividiu o ângulo, ó, tá? Então, nós vamos ter o lado, que é o OA, nós vamos ter depois o ângulo e depois o ângulo oposto, tá? Lado, ângulo e o ângulo oposto. Então, aqui é o caso LAAO. Depois, nós temos o caso ângulo, lado e ângulo. Veja que eles estão juntos, né, assim, pelo mesmo vértice, mas você vai notar que as medidas que ele fez referência são as mesmas, tanto em um triângulo quanto o outro. Então, nós temos um ângulo, um lado e um ângulo. Depois, provar que todos os pontos da mediatriz, ou seja, que é pegar o lado e levar até o centro, formando ali um ângulo de 90 graus, tá? São equidistantes, ou seja, equi vem do latim, significa iguais, então, distâncias iguais. Então, dos seus extremos. Então, quem é nosso extremo? O P. O P, B, de P até B, terá a mesma medida de P até A, tá? De A até E, terá a mesma medida que de B até E. Então, olha lá, ó, nós vamos ter o caso falando do ângulo, vamos ter o caso falando do lado e vamos ter o caso de novo do lado. Veja que foi colocado ali para você, ó, os tracinhos vermelhos. Então, nós temos um lado, temos o ângulozinho A e o lado novamente. Na sua direita, nós temos um lado, temos o ângulo B e o tracinho novamente, ou seja, caso LAL.